Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Boa noite, irmãos. A graça de Deus vai estar conosco, né? Juntamente com todos os irmãos que estão aí na sua sala, onde estiver, que Deus possa estar ao lado de vocês, tá bom? Nós vamos orar para que nossa reunião possa ser uma bênção na nossa vida. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar juntamente com os teus servos, Senhor, para aprender mais e mais, Senhor, e também deixar no teu altar os pedidos que estão em nossos corações. Amém. Obrigado por essa oportunidade, Pai. Obrigado que temos, Senhor, a Ti para recorrer, Pai. Porque sabemos que Tu tens sempre o melhor para nós. Obrigada por tudo, obrigada pela Beatriz que está conosco e com sua vida desde já. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar 2 cânticos, vou deixar aqui com a Débora e Mateus esse momento. Celebrar, Mateus vai estar projetando. Vamos abrir os microfones? Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. E vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor, e vamos celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. E vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Sei que os teus olhos sempre Atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos
estão sensíveis de meu favor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre permanecem em mim. e os teus Teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, Também de de longe, longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que tudo amor, meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança nas mãos do grande eu sou, meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. aliança, Deus promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai Se cumprir. cumprir. Nós vamos dar oportunidade agora, os irmãos que têm algum pedido, vão ter pelo menos 2 períodos, mas esse agora eu gostaria de ver se tem algum pedido de oração. Pedido de oração, minha irmã? Isso. Eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, pedir a Deus, né,
aos irmãos, né, que continuem orando pela saúde do meu primo, Júlio Marcos, pela saúde do meu pai também, que ele vai começar um tratamento, e pela minha saúde também, né? Também vou fazer um pedido. Tio, né, Cleide? Estão me ouvindo? Vamos. Ah, eu também queria fazer um pedido que vocês estivessem orando, continuassem orando pela minha saúde, tá bom? Eu já fiz alguns exames, estou para retornar ao médico, mas eu estou sentindo assim, algumas coisas, mas eu quero que, se for a vontade de Deus, né, que tudo seja sanado para que eu possa estar bem. Então, que vocês estivessem orando mesmo pela minha saúde, tá bom? Certo. Edmar, né? Pede pela sua saúde. Vamos fazer então esses dois pedidos agora, vamos estar orando. Gostaria que a Clara orasse pelo pedido da Cleli e o Mateus orasse pelo pedido da Edmar, pela saúde da irmã Edmar. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada, Pai, por estarmos reunidos aqui para saber mais de Ti, para Te adorar, Senhor, para Te cultuar. Muito obrigada pela vida de cada um que pôde estar aqui. Muito obrigada por se dispondo, Pai, para trabalhar para Ti. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um. Coloco no Teu altar agora a vida da Clenide, Senhor, que o Senhor esteja com ela. Guia ela, Senhor, no que ela precisa fazer, que o Senhor esteja com a vida dela. Cuida também, Pai, da saúde, que ela possa estar sendo restaurada de qualquer coisa que ela precise, que o Senhor possa curar e que a Tua glória, Senhor, seja exaltada, Pai. Porque o Senhor é soberano, o Senhor sabe cada coisa que a gente precisa, o Senhor sabe as nossas necessidades. Então, que o Senhor esteja à frente da saúde dela e que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Também coloco o primo dela, Júlio Marcos. Faça nele, Pai, o que precisa ser feito, que o Senhor possa estar com ele, abençoando, Senhor, a saúde, restaurando, que ele também possa, se não te conhece ou se te conhece, que ele se firme em Ti, cada vez mais ele possa fazer as coisas para Ti, Pai, para te agradar. Amém. Amém, Senhor. Continuando, Pai, na tua presença, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, pela vida da irmã Edmar, Senhor, que o Senhor possa, Pai, estar com ela, Pai, neste momento de que ela está passando, Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar vindo curá-la, Pai, segundo a tua vontade, Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar revigorando, Pai, a saúde dela, Pai. Te pede, Pai, por isso, Pai, e que ela, Pai, possa querer te dar graças, Pai, quando esses pedidos foram realizados, Pai. Que a gente possa também, Pai, estar agradecendo ao Senhor, Pai, ter toda a honra devida a Ti, Pai. Abençoa, Pai, a vida dela, Senhor. Ela é uma serva, Pai, na tua casa, Senhor, ela trabalha lá, Pai. Muito obrigado pela vida dela, pelo seu esposo, Pai. Abençoa também a vida do Juan, Senhor, que o Senhor possa, Pai, estar no coração dele, Pai. Que ele possa, Pai, estar suportando para Ti, Pai. Amém. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai, que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tem outros pedidos. Tem algum irmão tem pedido, irmão? Ok, tem outro pedido? Eu vou fazer um períodozinho aqui também de oração, mas é pelos nossos missionários. Tá? Nós começamos segunda-feira orando pelos nossos missionários missões mundiais. Né? Nós vamos estar, né, em março, dando abertura da campanha de missões. Então, por que não nós não lembrarmos, né, dos nossos alguns missionários que nós temos aqui na nossa revista? Então, nós temos a semana de oração, e eu fiz assim, mais ou menos, ontem nós oramos, segunda-feira, né? Nós oramos pela uma missionária, Carmen Lígia. Ela trabalhou lá trabalha na Colômbia. E hoje eu gostaria que esse irmão estivesse orando também por uma irmã que ela é missionária voluntária.
tá? O nome dela é Maria Esmeralda. Maria Esmeralda. Eu não posso ler tudo, né? É um testemunho muito bonito dessa irmã. E só um pedacinho que eu vou deixar aqui, que ela trabalha lá, ó, há 3 anos em Moçambique, apoiando o trabalho das missionárias efetivas dos batistas brasileiros no país. Ainda em 2020, Esmeralda fez um balanço desse período no campo como integrante do programa Voluntários Sem Fronteiras. Então, o trabalho dela é muito bonito, irmãs, e ela pede que nós oremos, ela agradece a Deus pela vida de Esmeralda, em gratidão a Deus pela vida de Esmeralda, o pedido de oração, e todos os voluntários que um dia decidiram dedicar um tempo de suas vidas no campo missionário, tá vendo? Por condições logísticas e financeiras para o envio de nossos voluntários aos campos de missões mundiais e pelos missionários e cidadãos de cada país que abraçam os integrantes do programa voluntário Sem Fronteira, tá bom? Então, nós vamos estar orando pela missionária Maria Esmeralda. Eu gostaria que o pastor João orasse, e se ele lembrar, né, de algum desses pedidos, que é a vida financeira, né, que é difícil, nós devemos estar ajudando com as nossas ofertas, né, para que esses missionários vão ao campo, e agradecer a vida de Esmeralda, que está lá como voluntária, né, irmãos? Foi o desejo dela, né? Trabalhar lá no campo, ajudando aqueles missionários que são efetivos. Então, eu gostaria que o pastor João orasse nesse momento pela vida dela. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor Deus, por esse momento estarmos juntos, te louvando, Senhor Deus, te adorando e também intercedendo, Senhor, junto ao teu altar, nesse momento, Senhor Deus, em que estaremos em campanha de missões mundiais. Queremos, ó Pai, pedir a tua graça sobre cada missionário, Senhor Deus, que está nos campos distantes, deixaram a sua pátria, a família, para estarem ali, Senhor Deus, falando do teu amor, falando, Senhor Deus, da mensagem de salvação, Senhor Deus. Pedimos pela esta família que foi falada pela irmã Denise, pela Esmeralda, Senhor Deus, com a voluntária que tem depositado a sua vida ali no campo, Senhor Deus, na propagação do Evangelho, por aqueles que estão passando momentos difíceis, Senhor Deus, financeiro no campo, que o Senhor esteja ajudando, Senhor, na recuperação financeira de cada um, esteja, Senhor Deus, unindo a sua igreja, Senhor Deus, neste momento, para estar levantando recursos, Senhor Deus, para que a junta possa enviar, Senhor, recurso financeiro para esses amados irmãos. Que eles não venham desanimar, Senhor Deus, nessa caminhada que o Senhor colocou em seus corações, aqueles que o Senhor levantou, Senhor Deus, para propagar o Evangelho em outros países. Em nome de Jesus, pedimos a tua direção e a tua graça, não só para eles que estão nos campos, mas também pela tua igreja, Senhor Deus, que está do outro lado, Senhor Deus, sustentando através das ofertas, das orações e também, Senhor Deus, das contribuições. Em nome de Jesus, choramos e te agradecemos. Amém. Amém. Temos uma outra missionária. Tá. A irmã Paula de Oliveira, ela é missionária no norte da África, tá bom? E o pedido de oração que pede aqui é para que, por ofertas que permitam a ampliação do trabalho do PEP. PEP é um trabalho para crianças, não é isso? Acho que Evangelização para então através do esporte, né? Não. Assim, acho que é alguma coisa assim, sobre... Então, é um trabalho que é feito mais direcionado às crianças, né? É um trabalho já muito bonito também, para que esse trabalho sempre esteja, né, constante, que nunca possa acabar esse trabalho.
E pede também aqui, ó, pela minha vida e pela vida de cada missionário educador do PEP, tá? Eu gostaria que a irmã Cláudia orasse, então, pela Paula. Paula de Oliveira, tá, Cláudia? Ela está no norte da África. E esse trabalho, esse projeto muito bonito, as irmãs que têm a revista, eu sei que vão ler, vão estar vendo, né, o trabalho, e é o PEP, o trabalho do PEP, que nunca possa acabar esse trabalho lá. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos porque o Senhor é muito bom. Obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos amou primeiro e nos ensina, Pai, o amor. E por isso, Pai, os missionários renunciam suas vidas, Pai, no local onde nasceram e vão para lugares que às vezes são tão difíceis de trabalhar, onde é difícil disseminar a Tua palavra, Pai, de proclamar a Tua palavra, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor capacita, o Senhor abre portas que ninguém fecha, o Senhor dá os recursos, Pai, que eles precisam. Então, nós te oramos, Pai, pelo sustento do PEP, tanto dos educadores, Pai, quanto da procura das crianças, que todas as crianças ali, Pai, possam ser alcançadas, Senhor, possam realmente guardar a Tua palavra no coração e mente, Pai, para que as suas atitudes sejam mudadas, Pai, sejam atitudes de servos Teus e que jamais venham a se desviar, Pai, da Tua palavra, podendo alcançar outras pessoas, Pai, na sua própria família, Pai, e que a África ali seja toda tomada pela Tua palavra, Pai, que aquela religião ali caia por terra, Pai, que geralmente é o espiritismo, que possa cair por terra e que todas essas organizações, Pai, sejam prósperas ali, Pai. Que o Senhor possa mantê-las, Pai, usando-nos como Teus instrumentos, Senhor. Que possamos estar contribuindo, que possamos estar sustentando em oração, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza, mas nós temos a responsabilidade, parte de responsabilidade nisso, e muito obrigada porque o Senhor nos confia isso, Pai, sem nem merecermos nada e sem nem o Senhor precisar, mas só porque o Senhor nos ama e o Senhor quer relacionar-se conosco, Pai. Então, vai à frente em tudo que o missionário, a Paula de Oliveira, precisar, Pai, em tudo o que ela tiver que superar ali, naquele lugar, que o Senhor possa estar revestindo do Teu poder, da Tua autoridade, do Teu amor e da Tua paz, que excede todo entendimento. Que ela possa fazer a diferença ali, Pai, alcançar muitas crianças perdidas ali, Pai. Que possa ser sustentada por Ti, Senhor. E estendemos também para os outros missionários, Pai. Nós te clamamos que eles tenham todos os recursos que precisam, Pai, e também, Pai, que o seu psicológico seja fortalecido pelo Senhor, porque no meio dessa pandemia, eles, além dos problemas usuais, agora vem essa sobrecarga emocional e também os problemas que a própria pandemia traz, e eles têm que também aprender a resolver essas coisas. Mas nós cremos, Pai, que nada é impossível ao Senhor. O Senhor pode tudo, Pai, e a nossa força vem do Senhor. Então, que cada missionário esteja firmado no Senhor e que possa avançar, Pai, que a Tua palavra alcance todos os perdidos. Louvamos o Teu nome porque o Senhor é maravilhoso. Louvamos o Teu nome porque o Senhor dá a solução às nossas questões, Senhor. E sonda-nos, vê se há em nós qualquer coisa que Te desagrada, Pai, e purifica-nos. Nós Te oramos no nome doce e eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos ouvir um solo
É uma inspiração musical, né, para a irmã Clelia. Criador de tudo em mim, conheces muito bem o mais profundo do meu ser e muito mais que eu. E quando a solidão parece me sufocar, eu creio em ti, pastor do coração. O Senhor é o meu pastor, mantém meu coração. O seu amor me abraçou, libertou-me, enfim. Por isso eu não temo, não, se o mal chegar a mim, pois creio em ti, pastor do coração. És a luz da escuridão, esperança que há de vir. És a paz do coração, és o caminho a seguir. Por isso, em face à aflição, clamei ao meu Senhor. Eu creio em ti, pastor do coração. Agradeço-te, ó meu Deus, pois toda esta paz que sinto aqui dentro de mim me faz amar-te mais. E muito além dos vales já ecoa esta canção. Eu creio em ti, pastor do coração. És a luz da escuridão, esperança que há de vir. És a paz do coração, és o caminho a seguir. E muito além dos vales já ecoa esta canção. Eu creio em ti, pastor do coração. Eu creio em ti, pastor do coração. Deus te abençoe, Clelia. Realmente, o hino tocou em nossos corações. Amém. Conforme o estudo que nós vamos ter, agora com a irmã Beatriz, ele exatamente, parece até que a gente combinou. O hino que você escolheu, nós vamos ver como vai ser alguma coisa parecida mesmo com o estudo que a gente vai ter nesse momento. Eu só gostaria de deixar com os irmãos, antes da Beatriz, o versículo de Romanos 8:28. É um versículo muito conhecido dos irmãos, mas eu vou estar lendo. Os irmãos leem em suas Bíblias, Romanos 8:28.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Que Deus abençoe a palavra lida. E nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para a irmã Beatriz Santana. Ela é membro da Igreja Batista em Copa Leme. Eu já falei para as irmãs que ela é filha da pastora Késia, esteve conosco no aniversário da igreja. É uma menina muito abençoada por Deus. Nós gostamos muito dela, principalmente Mateus. Só para a gente quebrar um pouquinho o nervosismo, tá, gente? Que Deus abençoe, tá, Bia? Você tá Amém. Amém. Obrigada. Vocês estão me escutando bem? Joia. Legal. Boa noite, irmãos e irmãs. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Fico muito feliz pelo convite, agradeço a vocês por isso. E é bom, né, embora esse momento seja diferente, assim, a gente se adaptar, né, às telas. Pelo menos eu sou muito relacional, gosto de estar com as pessoas bem pertinho, mas graças a Deus que a gente tem essa ferramenta, né, nesse momento isso é providencial. E a gente tem internet, a gente tem computador, a gente tem celular, a gente pode usar aplicativos, a gente tem liberdade para isso, ninguém está confiscando nada nosso. E isso é motivo da gente agradecer a Deus e também de a gente usar para a glória de Deus, né? Então, graças a Deus por isso, graças a Deus que nesse tempo a gente tem isso. Minha internet está meio instável, mas estou fazendo uma oração aqui para que dê tudo certo até o final. Então, se porventura em algum momento travar um pouquinho, não sei, ou então eu cair, fiquem tranquilos que de algum jeito eu retorno. Mas não vai cair não, em nome de Jesus. Mas tudo isso para dizer que é uma alegria estar aqui com vocês hoje e compartilhar um pouco daquilo que Deus falou ao meu coração através desse estudo. Claro que eu não vou reproduzir, né, o que a gente lê na revista da Visão Missionária, até porque é claro que eu nunca conseguiria reproduzir o que a autora falou, mas me inspirei naquilo que ela disse e dentro daquilo que Deus tem me falado também para compartilhar com vocês nessa noite um pouco sobre marcas. A autora do nosso estudo, né, da revista, fala sobre as marcas. Não essas marcas que a gente tem no nosso corpo, por exemplo, que são visíveis, talvez elas também carreguem uma história. Eu tenho vários sinais de nascença, tenho cicatriz, de brincadeiras de criança, mas a autora nos traz uma reflexão sobre as marcas da vida, situações que a gente passa, circunstâncias que nos marcam, que deixam traços em nós. E é claro que a gente conseguiria falar de marcas que, de imediato, são muito boas. O primeiro exemplo que me vem à mente, imagino, seja o nascimento de um filho, por exemplo. É uma marca que, de imediato, pelo menos espera-se que seja muito bom, que a pessoa logo fique feliz. Mas a autora vai falar de marcas que, na verdade, de imediato são dolorosas. E que essas são as mais difíceis, talvez, da gente lidar, né? A gente tem que caminhar um pouco para conseguir viver com elas. Mas, então, a partir disso, eu queria ler com vocês, para a gente pensar um pouco sobre isso, o capítulo 45 do livro de Gênesis. Então, se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir aí. E a gente vai ler o 45 do versículo 4 ao versículo 8, que é um pedaço da história de José. Gênesis 45, de 4 a 8. Então, podem me acompanhar aí na leitura. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem mais perto. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra
e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Bem, você deve conhecer a história de José. A gente começou basicamente pelo final, né? A gente leu quase o final da história de José. Mas eu acho que você está lembrado que José era filho de Jacó. Ele era também odiado pelos seus irmãos. A gente vai encontrar isso lá no capítulo 37, versículo 4, que os seus irmãos o odiavam. E você deve lembrar também que esses irmãos tramaram matá-lo. Mas aí, no meio do caminho, né, ali do processo de decidir como é que iam fazer isso, eles resolveram só deixá-lo numa cisterna vazia. Mas aí chegaram os comerciantes e aí eles viram que seria uma boa ideia vender José. Então, eles venderam José aos comerciantes por mais ou menos 240 gramas de prata. Esse foi o preço de José. E aí José foi com os comerciantes para o Egito. No Egito, ele foi vendido novamente. Agora ele foi vendido para Potifar, que era um oficial do faraó. E aí ele foi parar na casa de Potifar, no Egito, e serviu na casa de Potifar, e ele trabalhou bastante, trabalhou bem. Mas, por uma mentira da esposa de Potifar, que queria se deitar com ele, mas ele fugiu dela, ele foi parar na prisão. E aí, na prisão, novamente, ele trabalhou bastante. Se você for reparar, há pouco tempo eu prestei atenção nisso, que a história de José é repleta de trabalho. José trabalhou bastante, se você for parar para perceber. E na prisão, ele também trabalhou. Ele ganhou ali a graça, né, do carcereiro, e ele trabalhava na prisão e interpretou sonhos na prisão também. Só que as duas pessoas para quem ele interpretou os sonhos, quando saíram da prisão, não se lembraram dele logo. E ele continuou na prisão. E aí, uma delas morreu, e a outra só se lembrou de José porque um dia Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. E então, buscaram José, porque aquele lá que ele tinha interpretado o sonho se lembrou dele. E aí ele foi diante de Faraó, conseguiu interpretar o sonho, né, pela bênção de Deus, e Faraó o colocou como segundo no poder de todo o Egito. E aí talvez a gente possa pensar, nossa, agora sim, as coisas ficaram boas. Depois de tanta luta, a coisa ficou boa para José. Mas talvez nem tanto, nem tão confortável, se a gente for pensar, porque nesse momento José recebe um novo nome, agora um nome egípcio. Ele também recebe uma esposa egípcia, que era filha de um sacerdote egípcio. Então, você tem que pensar aí a questão da religião, né? É um outro ambiente, com uma religião totalmente diferente. Então, José ainda estava fora da sua terra, daquilo que era do contexto dele, estava distante da sua identidade, né? De coisas que o favorecessem. Talvez, mesmo sendo um dos mais poderosos, ele não tivesse uma situação tão confortável assim. Então, eu pensei na história de José porque a gente vê, pela narrativa bíblica, que é uma história repleta de marcas, de coisas muito difíceis, de situações muito complicadas. E talvez, e eu gosto sempre de mencionar isso, talvez a gente, às vezes, perca a humanidade dos personagens bíblicos. Esqueça que eles foram tão humanos quanto nós. Porque a gente talvez pense nos desenhos animados, o Príncipe do Egito, quando a gente pensa em José, né? Tinha aquele desenho, e a gente perde que ele era humano mesmo, é um personagem que é histórico, na verdade, foi uma pessoa, aquilo aconteceu, ele realmente foi vendido pelos seus irmãos, ele foi parar numa terra que não era dele, ele foi escravizado, né? Virou servo, foi parar na prisão. Enfim, reviravoltas aconteceram na vida dele e era tão humano quanto nós, então marcas foram deixadas na vida dele. E aí eu logo lembrei de José por isso, porque foram situações muito complicadas. Imagina que ele ia ser morto pelos seus irmãos, o plano era matá-lo, e com certeza ele percebeu naquela época que eles planejavam isso. E aí, por fim, ele foi vendido e parou numa terra que, enfim, não tinha nada a ver com a sua trajetória de vida, de onde ele nasceu.
Mas aí a narrativa apresenta essas situações difíceis para nós e a gente interpreta pelo relato que um dos marcos mais significativos e talvez o mais difícil com o qual José teve que lidar foi justamente a venda dele, né, pelos seus irmãos, porque dali decorreu todo o resto, dali desenrolaram todas as outras coisas. E por isso eu escolhi esse trecho para a gente ler. E aí, depois de a gente pensar nisso, que talvez esse momento da venda de José pelos seus irmãos tenha sido mais difícil, a gente consegue prestar um pouco mais atenção nesse primeiro versículo que a gente leu, que é o versículo 4 do capítulo 45. No versículo 4, a gente leu o seguinte: E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem mais perto de mim. Eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. E aí eu queria que a gente percebesse, pelo menos na minha leitura e nos meus estudos eu notei isso, que José, nesse primeiro versículo, nessa fala, ele não está acusando os irmãos dele. Na verdade, ele está reconhecendo o que aconteceu, ele está constatando, ele está lembrando o que houve. E ele está como se fosse diante daquela marca na sua vida, diante dali daqueles que o venderam. E ele está dizendo o que aconteceu, mas não está acusando os seus irmãos. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção também, nesse mesmo versículo, é que a gente poderia prestar mais atenção na ordem que José se apresenta. Quais são as coisas que ele escolhe dizer, em que ordem ele escolhe dizer isso? A primeira coisa que José fala é: eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam para o Egito. Eu sou José. Talvez ele pudesse falar, a primeira coisa ele pudesse dizer assim: eu sou aquele que vocês venderam. Talvez ele pudesse falar assim. Ou talvez ele pudesse dizer: eu sou Zafenate Paneia, que foi o nome dele no Egito agora, né? O maioral do Egito. Sou aquele que, quando era José, vocês venderam. Mas não. Ele escolheu falar: eu sou José. E aí isso significa que ele escolheu falar que era José, aquele que estava sob a bênção do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não se esqueceu de quem ele era. E também significa dizer que ele preferiu dizer que ele era José, que significa lá, né, no hebraico, José alargue. Ele preferiu dizer isso porque a sua mãe, ao nascer, falou que Deus ainda alargue, que Deus acrescente-me outro filho. E aí, naquele momento do nascimento dele, a sua mãe declarou que a providência e a soberania era de Deus, da vida. É Deus quem dá a vida e decide todas as coisas. Ele preferiu falar o seu nome hebreu. Ele preferiu se apresentar assim. E antes de tudo, antes de falar do ocorrido, antes de falar daquilo que o marcou, ele preferiu falar que ele era irmão deles. Então, a gente precisa notar que essas escolhas nos falam alguma coisa sobre como José estava naquele momento. E aí eu noto nesse trecho que José, mesmo no Egito, ele não perdeu de vista quem ele era e como ele devia se portar, o que ele deveria fazer. Eu já comentei aqui, né, do episódio lá com a esposa de Potifar. Ele se portou como um servo de Deus se portaria, não se deitando com a esposa do seu senhor, não se deitando com a mulher de outro. Ele também, em outros momentos da história, você pode consultar isso na sua Bíblia, na história de Josué, né, nos capítulos anteriores, em vários momentos, quando pedem para ele interpretar sonhos, ele fala que o dom da interpretação de sonhos, né, a interpretação vinha de Deus. Então, ele sempre apontava para o seu Deus. E o modo como ele vivia, e a gente também vê isso no relato bíblico, fazia com que outras pessoas, como, por exemplo, Potifar, reconhecesse que ele tinha sucesso em tudo porque Deus o abençoava. Então, eu percebo aqui nesse primeiro trecho que a gente leu, e também no restante da história de José, que me lembro, que ele não se esqueceu de quem ele era, ele não se esqueceu do Deus a quem ele servia,
mesmo estando em um contexto muito desfavorável, ele não esqueceu daquele que tinha feito ele ser tal pessoa e daquele que também controlava a sua história, seja o que fosse que estivesse acontecendo. E esse é o Senhor, o nosso Deus, o mesmo Deus que controla as nossas histórias hoje, e continua, na verdade, controlando a história, porque somos várias histórias, né? Várias pessoas, mas dentro da história de Deus, e é Ele que está escrevendo. E José sabia disso. Então, parece para mim que José apresenta a mesma segurança que a gente vê apresentada por Horácio Spafford. Eu acho que é assim, fala o nome, Horácio. Tem na nossa lição também, né? No nosso estudo da revista, falam desse homem cuja história é muito conhecida, porque ele escreveu o poema que deu um hino tão famoso, né? Sou feliz com Jesus. E a história dele é conhecida porque, na verdade, a gente olharia e diria que é uma história trágica, porque ele primeiro perdeu seu filho e numa sucessão de acontecimentos muito próximos, ele perdeu o filho e aí perdeu os seus investimentos imobiliários, e então, num acidente de navio, ele perdeu as 4 filhas e restam ele e a esposa. E então, ele, quando passa de navio por perto de onde disseram que as filhas teriam sofrido o acidente e morrido, ele faz esse poema que declara, né? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Essa segurança está presente em José, está presente em Horácio, e a gente precisa se perguntar se está presente em nós também, porque o mundo é feito de aflições, a gente vive no mundo de aflições e de coisas que marcam a nossa vida. Mas a pergunta é: quem é a rocha sob os nossos pés? Que seja a alegria, seja a mais forte dor, ainda assim a gente está firme, porque sabe quem nos fez e quem controla toda a história, apesar de todas as coisas. E aí, nesse trecho, pensando um pouco sobre José e também no testemunho, né, do Horácio, eu aprendo que os dois descobriram e viveram pensando que não são as nossas marcas, ou as pessoas, ou o que as pessoas nos fizeram, ou o que nos aconteceu, enfim, as circunstâncias, não são essas coisas que definem quem nós somos. Na verdade, é Deus que define a nossa identidade, é nele que está a nossa identidade. E a gente vive pelo que ele nos oferece e a gente lida com o que ele coloca nas nossas mãos. Mas é Deus que nos sustenta. E eu vejo essa segurança em José, no relato de José. Mas a gente precisa caminhar na história de José e prestar atenção em outras coisas. Voltando a falar das marcas dele, né? E essa segurança que ele mostrava ter, a gente fica pensando se ele não sentiu todas as dores. Porque, nossa, foram coisas pesadas. Ele foi vendido por prata, não foi por um irmão, não. Imagina que todos os irmãos, e não eram poucos, eram muitos irmãos, imagina que todos eles concordaram que o venderiam. E isso foi leve, porque eles tinham concordado em matar. E será que ele não sentiu isso? Será que em algum momento ele não se sentiu triste por estar longe do seu pai, da sua casa? Será que em algum momento trabalhando para um estrangeiro, ou então numa prisão, onde ele serviu e abençoou pessoas, mas elas não se lembraram dele logo, será que em momento nenhum ele sentiu dor? Será que ele não sentiu? Será que a gente é tão fraco assim? José não era? Na verdade, eu acredito que não. Eu acredito que foi difícil para ele lidar, sim, com essas coisas. E a gente consegue entender isso porque houve um processo
até que a gente chegasse nesse ponto do capítulo que a gente leu. A gente vê lá no capítulo 42, versículo 7, que José, quando recebe seus irmãos pela primeira vez, depois de todo aquele tempo, quando já chega a época da fome, os seus irmãos vão pela primeira vez ao Egito, seus irmãos não fazem ideia que ele está por lá. O primeiro modo como José os trata é com aspereza. E o versículo 7 vai usar essa palavra, aspereza. Então, José não estava tão contente assim, não estava tão tranquilo. E aí, no capítulo 43, no versículo 30, a gente vê também que quando José se encontra com Benjamim, ele chora e se emociona, já é um outro tipo de sentimento, mas ele também está sentindo alguma coisa ali, algo tem passado pela sua cabeça para que ele haja dessa forma. E aí, no capítulo 45, logo no início, que a gente não chegou a ler, nos primeiros versículos, a gente vê que José chora, e chora alto, a ponto daqueles que estão fora do aposento perceberem que ele está chorando lá dentro. Então, ele também está sentindo alguma coisa nesse momento. Então, houve um processo. Quando José saiu lá de Canaã, quando ele teve o seu primeiro sonho, ele teve uns sonhos, né? Aquela questão do sol, da lua, enfim, das estrelas se curvando diante dele. Quando ele tem esses primeiros sonhos, ele tem 17 anos. A Bíblia vai nos falar isso. Agora, ele tem 39 anos, nesse momento do capítulo 45. Muito tempo se passou. Um processo rolou aí. E com certeza ele teve que aprender a lidar e teve que aprender a olhar para essas coisas que lhe aconteceram e observar o que Deus, na verdade, estava fazendo através desses acontecimentos. E aí eu quero ler com vocês agora a segunda parte dos versículos que a gente leu no início, agora do versículo 5 ao versículo 8, do capítulo 45. E aí vai dizer assim: agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a casa, e como governador em toda a terra do Egito. E aí eu percebo que, nesse momento, José já tem um olhar cuidadoso sobre as suas marcas, sobre aquilo que aconteceu na sua vida, os acontecimentos, né, da sua trajetória. Ele consegue enxergar que, na verdade, Deus estava agindo através das aflições. Já não era mais os irmãos dele que tinham feito aquilo. É claro, eles fizeram aquilo, mas Deus era soberano sobre aquilo. E isso fica ainda mais claro quando a gente pula lá para o capítulo 50, se você puder, já que está aí tão próximo, você pode abrir. Capítulo 50, os versículos 19 e 20 dizem o seguinte: mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Eu acho esse versículo muito bonito. Vocês intentaram o mal, mas Deus intentou para o bem. A gente vê em algumas versões, e é importante a gente falar isso, algumas versões escolhem traduzir como Deus transformou em bem, Deus tornou em bem. Mas, na verdade, o versículo lá em hebraico usa o mesmo verbo para os dois sujeitos. Para vocês, usa intentar, planejar, e para Deus também usa intentar, planejar. Então, não quer dizer que Deus começou a fazer alguma coisa lá no meio do caminho, quando ele viu que os irmãos venderam José, e aí, agora eu tenho que fazer alguma coisa para contornar essa situação, para transformar isso em coisa boa. Não, Deus estava trabalhando desde o início para o bem. Ele não começou do meio do caminho.
ele não perdeu o controle da situação, ele não estava cuidando de José e cochilou e os irmãos fizeram alguma coisa e agora ele teve que reverter. Não, ele estava desde o início planejando todas as situações, intentando tudo para o bem. E aí, John Piper, que é um pregador norte-americano, ele diz que essa é a chave para o conforto quando a maldade dos homens e a maldade de Satanás integram o nosso sofrimento. Em Cristo temos todo o direito de dizer: você intentou para o mal, mas Deus intentou para o bem. Somente Deus é soberano e sábio e bom. É claro que a gente vai ter sofrimento, é óbvio que nossa vida será marcada por dores. A gente sabe disso desde que o primeiro homem e a primeira mulher saíram do Jardim do Éden. Nós teremos dores. Essa é a consequência do pecado. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja mais no controle da situação. Deus continua no controle e Deus continua usando todas as coisas para o bem, porque Ele é soberano, Ele é bom e Ele é sábio. E a história de José nos revela isso. E a forma como ele decidiu lidar com as situações também, a forma como ele se portou diante dos seus irmãos, a forma como agora a gente vê que ele está encarando as marcas da sua vida, essas marcas dolorosas, que certamente não foram fáceis. E nesse sentido, então, eu aprendo com José, nesse trecho, que nada escapa do controle do Senhor. Por mais profundas que sejam as nossas marcas, por mais aguda que seja a maldade humana, por mais astuto que seja Satanás, por mais dolorosa que seja a circunstância, Deus está sempre planejando e agindo para o bem, porque seu propósito é sua própria glória e ele é bom. Então, tudo que ele faz é bom. E ele é soberano, então sempre vai redundar para o bem. E isso condiz aí com o versículo, né, que foi lido um pouquinho antes, lá de Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que andam segundo o seu propósito. Deus tem um propósito, e esse propósito já está estabelecido desde a fundação do mundo. Então, mesmo diante das circunstâncias difíceis, a gente sabe, como eu já falei, que existe uma rocha segura debaixo dos nossos pés. Se nós estamos com a nossa vida segura em Deus, existe uma rocha nos nossos pés. E aí eu vejo que José reconheceu a soberania e a ação de Deus através dessas marcas, e ele passou a atribuir significado a essas marcas e esses acontecimentos da vida dele, não pelo acontecimento em si, não por aquilo que o marcou, não por aquela situação que ele viveu, mas pelas coisas que Deus estava fazendo através daquilo, porque o plano já era de Deus. Então, em seu tempo, José estava fundamentado pela aliança de Deus com o povo de Israel e a sua promessa. A gente está lendo uma história que está no Pentateuco, né? Está ali no que os judeus chamam de Torá, está no início de tudo. E ali tinha a aliança de Deus com o povo de Israel, tinha a promessa do Senhor acerca da terra prometida. E José estava assegurado nisso, na palavra de Deus sobre o que ele ia fazer. E a gente viu que isso era tão seguro e José era tão convicto que quando ele morre, ele pede para que os seus ossos sejam guardados e que ele seja enterrado na terra que o Senhor daria ao seu povo. Ele não viu a terra, com certeza ele sabia que não estava próximo de irem para a terra, mas ele sabia que Deus ia fazer aquilo que tinha prometido. Então ele falou: guarde os meus ossos, porque eu quero estar no lugar que Deus falou que vai dar para o meu povo. E aí isso aconteceu mesmo, guardaram os ossos e ele foi levado quando o povo saiu, né, do Egito, ali já na época de Moisés, rumo à terra prometida. Então José estava seguro de que a soberania era de Deus e que a ação de Deus não poderia ser revogada, não poderia ser mudada. Deus continuava agindo, intentando tudo para o bem.
Já nós, hoje, estamos fundamentados em Cristo e no seu sacrifício. Esse Cristo que por nós também foi marcado, e muito marcado, de uma forma que não podemos imaginar o quanto foi marcado, foi ferido, foi oprimido, e é ele que nos faz suportar todas as coisas e todas as aflições e vencer. Lá em Romanos 8 também, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Cristo é a rocha sobre os nossos pés. E Cristo mesmo falou, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo não nos disse que porque nós éramos filhos de Deus, agora por meio dele, não sofreríamos nada. Pelo contrário, ele nos garantiu que haveria sofrimento, principalmente por sermos filhos de Deus. Mas ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E assim como a história de José nos mostra, como tantas histórias na Bíblia nos mostram, como histórias nossas hoje nos mostram, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele fala. Então, se Jesus falou que estaria comigo até a consumação dos séculos, eu acredito e eu espero a consumação dos séculos para aí sim eu ter minha folga, né? Porque todo mundo quer um pouquinho de folga e um pouquinho de descanso lá no céu, ao lado de Deus. Mas isso tudo para dizer que, através da história de José, a gente consegue entender que a nossa identidade ela não é definida pelas nossas marcas. E é claro que aqui eu não entrei em nenhum exemplo, em nada mais profundo, mas a gente sabe que é muito mais leve falar dessa forma do que viver realmente as marcas. Existem coisas terríveis. E você pode pensar em alguns exemplos, você pode lembrar de pessoas com as quais você convive, você pode lembrar de você, as coisas que você viveu. As marcas realmente doem, ferem, mas Jesus levou sobre si as nossas dores e ele é quem pode nos curar e caminhar conosco. Jesus é quem chora as nossas dores também, como lá no episódio da morte de Lázaro, que ele olhou para o sofrimento e ele não falou nada, mas ele chorou. Então, Jesus está ao nosso lado no sofrimento, também sente o que sentimos. Continua caminhando conosco até o dia em que ele poderá dizer: vinde benditos do meu Pai, aproveitem do meu descanso. Então, não são as nossas marcas que nos definem, é aquilo que Deus nos criou para ser. A nossa identidade está em Deus. E também as nossas marcas, assim como José ali diante dos seus irmãos e diante da fome no Egito e em toda a terra ao redor, as nossas marcas servem como oportunidades para a glória de Deus. Porque Deus faz tudo para que haja glória para o seu nome, e ele é bom. Então, as nossas marcas, como ele planeja tudo para o bem, podem ser oportunidades para a glorificação do nome do nosso Deus. E a gente pode abençoar muitas outras pessoas, como no nosso próprio estudo tem escrito alguns exemplos. O próprio Horácio, ele depois fundou um orfanato em Israel, enfim, várias coisas vêm quando a gente deixa que as nossas dores sejam lançadas no altar do Senhor e a gente anda para frente e se permite fazer aquilo que Deus nos criou para fazer também, como foi com José lá na terra do Egito. Que Deus nos abençoe a caminhar segundo aquilo que ele nos der, segundo as experiências que ele nos permite passar, mas com uma rocha firme debaixo dos nossos pés.
porque essa rocha não falha, ela não cede e ela é para sempre. Amém? Deus abençoe vocês e a mim também. Amém. Amém. Nós agradecemos a palavra da irmã Beatriz. Tenho certeza que Deus falou através de você, tá? Que nós fomos muito bem, nós fomos abençoados pela tua palavra também. Tá certo? Deus abençoe tua vida, teus estudos, sua família também. Tá certo? Olha, nós até separamos o hino, mas conforme o estudo que nós estamos dando agora, né? E falou sobre o 398. Vamos cantar esse hino? Ele é muito bonito. O Mateus vai botar a letra para nós cantarmos. 398. Vamos abrir os nossos microfones. Se passa mais doce que deres cruzar, se dura mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz ó Jesus, sempre sou feliz, ó Jesus, sou feliz, ó Jesus, embora minha salvo esta Satanás, e a carne com tentações, ó sempre sou apesar da aflição, e feliz eu serei, ó Jesus, sou feliz, com Jesus, sou feliz, com Jesus, meu Senhor, meu triste pecado, meu Salvador, foi pego de modo cabal, valeu-me, Senhor, ó meu Senhor, sou feliz, graças a Deus, sou feliz, com Jesus, sou feliz, com Jesus, a vida por meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, para sempre morar com Senhor, sou feliz, com Jesus.
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. 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 Muito bom. Gostaria de dar uma palavrinha também à nossa coordenadora, né? Irmã Edmar. Ela tem uma palavrinha. Agora, no encerramento. Quero agradecer, primeiro a Deus, por essa oportunidade tão maravilhosa, né? De estarmos todos juntos neste culto abençoado. E agradecer a todas as irmãs que participaram desse momento maravilhoso. Quem foi beneficiado foi quem chegou e participou, não é? Beatriz, muito obrigada pela tua participação, pela tua mensagem maravilhosa. Parece uma pastora, viu? Deus te abençoe muito, Beatriz. Que Deus te conceda, assim, sempre inspiração do Senhor, que te dê, assim, sempre iluminação, que você consiga sempre, Beatriz, transmitir o brilho da palavra de Deus através das mensagens que você ainda vai em vários lugares, em nome de Jesus, estará mostrando, falando do amor de Deus para tantas pessoas. Que a presença do Senhor sempre seja notória na tua vida, viu? Que você continue sendo essa bênção. Mateus escolheu muito bem a namorada dele, né? Ainda nada boa. Você é uma bênção, Beatriz. Muito obrigada por você ter participado. A tua lembrancinha vai chegar, viu? A tua lembrancinha vai chegar. Ah, obrigada. Você merece, viu? Deus te abençoe grandemente. Glória a Deus, Cada obrigada. irmã, é isso que está aqui, cada irmã que aqui está conosco, creio que recebeu de Deus a palavra através de você, viu? Porque o Espírito Santo de Deus usou você, falou através de você, e sei que cada irmã aqui recebeu do Senhor através da sua vida. Muito obrigada, viu? Pela tua participação. E Denise, Deus te abençoe, continue firme, constante, abundante. Denise, Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada aí por tudo. Ao pastor também pela paciência com a MCM. Viu, pastor Reinaldo? Muito obrigada. Tá bom? Então, eu agradeço de coração, porque foi um momento maravilhoso. E a MCM é isso aí. Mulher cristã em missão. Não podemos parar, não é, Beatriz? Os embates vêm, né? As marcas vêm, mas o marco maior é o que importa, porque a presença do Senhor faz toda a diferença na nossa vida. Nos aproxima ainda mais dele, nos deixa mais pertinho dele, não é? Deus te abençoe, Deus abençoe a todos. Obrigada aí, viu? Em nome da MCM. Isso, amém, Edmar. Algumas irmãs entraram, né, eu gostaria de ver se as irmãs têm algum pedido de oração, né? Hoje a nossa reunião de oração, pedidos, não sei se as irmãs têm, para nós encerrarmos. Alice? Só agradecer a Deus que eu fiz meu exame ontem, graças a Deus, foi tudo bem lá, agora tem que esperar a biópsia, mas o médico me deixou bem tranquila, disse que não viu nada assim de assustador, o que ele viu é muito pequenininho e que vai esperar a biópsia, mas eu agradeço as orações das irmãs e agradeço a Deus também, que eu fiquei calma, tranquila. Quando eu acordei, eu pensei que eu não tinha dormido, falei para minha filha assim, meu Deus, eu vou ficar aqui deitada nessa cama aqui esperando fazer o exame. Ela falou, mãe, fica quieta, que você está com sono, a senhora veio já do exame, a senhora está acordando, mãe. Fica quietinha, mamãe, a senhora tem um pouquinho de sono para correr, a ver. Eu pensei que não tinha feito. Porque eles dão anestesia. Eu conversei com a anestesista também novinha, igual essa menina aí. Novinha, conversando comigo, perguntando o meu nome.
Aí ficou perguntando um monte de coisa, que elas ficam perguntando e acho que aplica anestesia. Aí a gente não vê. Mas foi rápido. 5 horas da tarde, 5h30 eu estava chegando em casa. Tinha 11 pessoas que ele fez 11 exames. Fui uma delas. Mas agradeço muito a Deus e as orações. Hoje eu já trabalhei, não estou sentindo nada. Amém. Então, agradecer a Deus a vida o exame, né, que a Alice fez. Graças a Deus, né, nós temos resultado bom. Né? Se Deus quiser, vai correr tudo bem na sua vida. Vamos orar também pelos enlutados, né? Nós sabemos, né, da família da irmã Rosângela, né? Vamos pedir a Deus pela família. Né? Eu acho que, eu não sei se são 2 filhas ou uma filha, mas que Deus abençoe, né? Conforte o coração desses familiares dela, né? E outras pessoas também. Vou passar a palavra para o pastor, né? Ele vai encerrar, fazer essa oração e lembrando desses pedidos, tá bom? Se quiser dar uma palavra. Lembrar os irmãos, antes de orar, que dia 7 a gente está retomando o culto presencial, pela manhã, somente. Vamos seguir aquelas regras todas que a gente estava seguindo antes, máscara, higiene, álcool, agendamento, distanciamento, aquela coisa toda. Então, lembrar isso aí aos irmãos. À noite será um culto virtual ainda, durante o mês de março. Apenas em abril é que nós estamos mais convictos de que vamos começar a ter culto de manhã e de noite. Então, lembrar isso aos irmãos, pedir aos irmãos que estejam orando, para que tudo possa transcorrer bem. Lembrando também que nós continuamos orando por nossa nação. Vamos orar por nossa nação, vamos orar pelos governantes, vamos orar por esse processo de vacinação que está acontecendo, para que não vire uma outra guerra política. É importante isso, não vire outra guerra política. Somente assim para ajudar um pouquinho os irmãos nessa questão. Hoje eu estava lendo uma matéria e era uma matéria em que foram entrevistados pessoas que trabalharam no Butantan, que foram líderes, pessoas que foram trabalhadores da Fiocruz, que trabalham na Fiocruz, e eles falaram uma coisa bem interessante. Eles disseram que 90% das vacinas usadas no Brasil tem o IFA. Você sabe que o IFA é aquilo, o insumo de... O IFA é aquele produto que vai... Fugiu-me agora os outros 2 termos, mas é o produto que é usado para fabricar vacina. Então, o IFA é a matéria-prima da vacina. Então, nessa entrevista, eles diziam que 90% das vacinas que nós usamos no Brasil, elas são produzidas na China e na Índia. Tá? Então, a gente deve usar isso para a nossa reflexão. Esse negócio de vacinar, que é isso, que é aquilo. Gente, vacina salva vidas, vamos orar por isso e vamos pedir para Deus estar abençoando todo esse processo aí. Não, mas não é a vacina do corona que eu estou falando, não. Estou falando as vacinas produzidas que são aplicadas no Brasil, exceto a de gripe. A vacina da gripe, ela é toda produzida no Brasil. Agora, as outras vacinas, qualquer uma que você pensar, que você aplica nas crianças, o insumo farmacêutico, isso aqui a Débora lembrou, o insumo farmacêutico ativo, ele vem da China ou da Índia. Então, meu amado, reflita nisso, pense nisso, e vamos lembrar que vacina salva a vida, por isso nós temos que orar para que esse processo possa avançar e para que nós possamos, o mais rapidamente possível, deixar de brincar de bandido e bandido. Não vou usar ladrão, não. Quando eu era criança, a gente usava aquela brincadeira, polícia e ladrão. Hoje está todo mundo fantasiado de bandido usando máscara. Vamos orar para que a gente possa, no futuro mais rápido possível, parar de usar máscara e voltar à nossa normalidade. Então, dia 7,
nosso culto pela manhã é presencial. Vou conversar com o pastor João para a gente ver a questão de missões e tal, mas nós estamos caminhando para isso. Peço a você que ore por isso. Bia, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado. Eu vou até usar uma expressãozinha que eu sei que você não vai ligar, mas nós fomos marcados pela sua mensagem. A sua palavra marcou o nosso coração, seguramente. Que Deus te abençoe, tá bom? Que Deus abençoe a sua família toda. Leva um abraço para o papai, para a mamãe, para o Murilo, para todos eles, que são muito especiais e que são alvo sempre da nossa oração. Tá bom? Nosso muito obrigado. Edmar, a gente tem de ajudar a MCM realmente, porque eu sou da velha guarda e velha guarda diz que a MCM é o braço direito do pastor. Então, a gente precisa das senhoras, então estamos aqui prontos a ajudar e cooperar e ser abençoados pelo trabalho das irmãs. Tá bom, minha irmã? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por tudo aquilo que recebemos do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por cada irmã presente, por cada irmão presente, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a abençoar a MCM da nossa igreja e que tuas servas sejam cada vez mais instrumento de bênção em tuas mãos para as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da Alice, te agradecemos pelo exame que ela fez, pela notícia, ó Deus, que ela recebeu relacionada com esse exame. Te agradecemos, ó Deus, por esse diagnóstico que ela recebeu, que é bom, e te pedimos, Pai, que o Senhor restaure completamente a saúde da tua serva e que ela mantenha em seu coração essa alegria, esse entusiasmo, ó Deus, essa vida que é fruto da tua bênção sobre a sua caminhada. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo de bom que o Senhor tem feito em nossas vidas. E te agradecemos, ó Deus, porque tudo aquilo que temos de bom recebemos de tuas mãos e o Senhor sempre tem, como hoje ouvimos, planejado o melhor para a vida de todo o teu povo. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor comporte o coração da família de Rosângela e Celso. Que o Senhor seja com essa casa, que nesse momento, ó Deus, de dor, quando perderam seus pais de modo tão rápido, que eles sejam confortados pelo Senhor. Que o teu consolo, Pai, seja proporcional, seja maior do que a dor que eles estão sentindo. Amém. E que nesse momento, fortalecidos pelo Senhor, eles possam vencer essa hora de tanta dor e sofrimento. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra que Bia nos trouxe e te pedimos que ela continue a ser em tuas mãos um instrumento dócil, submisso, para que por intermédio dela o teu nome seja honrado, o teu nome seja glorificado e vidas, inúmeras vidas, sejam alcançadas e abençoadas com a mensagem do teu evangelho. Muito obrigado, Pai, uma vez mais por essa noite. Te agradecemos, te glorificamos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. É isso. Estamos encerrando, né? Deus abençoe a todos. Sexta-feira nós temos também a nossa reunião de oração. Todos nós estamos convidados, tá bom? Às 7 horas. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau. Abençoado. Tchau, Ricilene. Tchau. Tchau. Tchau.